Oi, eu estou passando hoje aqui para falar com vocês sobre um assunto básico na psicoterapia de adultos, né? Que é a infância, né? Qual é a psicoterapia de adultos que não passa em algum momento pela infância? Acho que não tem, né? Então, eu estou hoje aqui para conversar com vocês sobre um curso que eu estou oferecendo, começa em breve, segunda turma, que se chama Psicoterapia de Adultos resgatando a infância, né? Esse resgate tão necessário no processo psicoterapêutico e que precisa, né, de alguma maneira, que a gente tenha uma atenção especial sobre ele, né? Muitas vezes a gente tem a ideia de que o psicólogo que vai precisar olhar para a infância é o psicólogo que atende crianças, só que não é isso, né? Qualquer psicólogo precisa olhar para a infância. E esse curso justamente foca nos adultos como nós, que vão para o seu processo psicoterapêutico precisando se reencontrar com a sua infância e, de certa forma, até fazer as pazes com a sua infância para poder recomeçar ou redefinir a sua própria história. Então, eu vou dividir com vocês aqui um pouco sobre o conteúdo, né, desse curso e a proposta desse curso. Como eu disse, é um curso de resgate da infância e a gente começa aqui a nossa conversa com uma imagem de um homem adulto, maduro, né, embaixo de uma árvore, né? E essa imagem serve para nos inspirar, né? Qual de nós ou quem, né, que de alguma maneira não precisa estar embaixo de uma árvore, repensando, relembrando, reorganizando a sua própria história. Ao mesmo tempo, uma outra árvore aqui, com uma figura, com uma imagem, né, de uma mulher lendo um livro. De novo, uma imagem metafórica para nos ajudar a pensar nessa proposta. O quanto a gente precisa reler o livro, muitas vezes esse livro da nossa história, para poder reescrever esse livro. Então, a psicoterapia é um lugar de reescrita, né? Ele é um lugar de reconstrução dessa narrativa, que espera-se que seja uma narrativa cada vez mais apropriada, mais pessoal, né, sobre a sua própria história. Então, o curso Resgatando a Infância, ele fala sobre isso, sobre esse adulto que chega no processo psicoterapêutico e que vai necessariamente se encontrar, ou precisar se encontrar com uma criança, né? Quando a gente está diante de um adulto em psicoterapia, a gente está diante de um adulto que traz a sua criança interior e que nem sempre consegue se conectar com ela da melhor maneira. O nosso trabalho é andar nessa direção, né? É andar como psicólogos clínicos, andar nessa direção, caminhar com o nosso cliente nessa direção. Então, assim, a proposta desse curso, né? Você fala, mas como é que esse curso vai acontecer? Ele é um curso bastante integrativo, tá? São autores de lugares teóricos diferentes, então a gente tem Galanack, a gente tem Van der Horst, a gente tem Bowlby, Crittenden, Miller, a gente tem um conjunto de autores, né, que chegam, cada um deles de um lugar, de uma voz, né, com uma contribuição sobre esse olhar, o resgate da infância como um elemento básico para o processo psicoterapêutico, e um dos pontos que a gente discute é um assunto que, habitualmente, gente, a gente tende a conectar esse assunto como sendo um assunto da vida adulta, mas não é, como um tema da vida adulta, que é a solidão. Ao contrário, né? A solidão, ela é um dos temas fundamentais no nosso processo de construção desse mapa emocional, desse mapa subjetivo já na infância. Então, esse adulto que está chegando para a psicoterapia, a proposta do curso, no primeiro item já inicial, né, na primeira aula do curso, a gente já traz esse diálogo, assim, olha, o que os estudos sobre solidão nos dizem, nos informam? Qual é a fala que as próprias crianças têm sobre o que é solidão e como é que o adulto chega na nossa frente no processo psicoterapêutico falando da sua solidão e o quanto a gente precisa ativar a nossa escuta, né? Então, esse é um primeiro tema que a gente vai discutir no curso. Um outro tema bastante importante também é abrir um pouco assim a nossa percepção para, na fala desse adulto, como é que ele mostra, né? Como é que ele traz elementos que, de certa forma, apresentem para a gente qual foi o nível de intimidade emocional que eles tiveram, esses adultos, com os seus pais e com as suas figuras de cuidado, né? As suas figuras de referência, de apego na infância. Essa escuta precisa estar ativada para esse adulto, né? Um outro ponto também bastante interessante que a gente vai discutir no curso é o quanto o adulto que está ali diante de nós, muitas vezes esse adulto, ele
ele construiu, na verdade, assim, ele introjetou, né? Ele introjetou uma mensagem, um conjunto de mensagens sobre ele, mensagens essas que vieram dessas suas figuras primordiais, né, principais de apego, e o quanto esse discurso, muitas vezes, é um discurso, como a gente chama, como os autores chamam, de um discurso enganado. E o quanto é preciso, no processo psicoterapêutico do adulto, de certa forma, quebrar essa lealdade, né? Quebrar essa lealdade com o discurso que ele introjetou, para que ele sinta e possa, de fato, ter uma estrutura para a construção da sua própria narrativa, da sua própria história pessoal. Então, esse é um outro ponto que a gente discute, já acho que, se não me engano, na segunda aula do curso. Outro tema também que a gente vai ver é quais são, né, imagina, mas alguns dos desafios da memória, né? Trabalhar com psicoterapia, trabalhar com memória. Quais são os recursos de memória, os tipos de memória, e como a gente pode ativar também a nossa escuta para essas memórias que estão sendo trazidas por esse adulto, quais são os tipos de memória, como é que a gente pode usar estratégias para, com delicadeza, com cuidado, com cuidado, acho que a palavra é essa, né? Criar um continente para que esse cliente adulto consiga trazer, né, resgatar memórias fundamentais da sua infância. E esse não é um ponto trivial, ele é um ponto que exige da gente bastante cuidado, exige da gente uma formação teórica sólida, exige da gente um cuidado e uma articulação entre a teoria e a técnica, né? Então, os desafios da memória nesse processo de resgate da infância, o quanto nós, né, como adultos, nós fomos criando caminhos alternativos, rotas alternativas para lidar com essas nossas questões da infância, né? Como é que nós escolhemos, de certa maneira, introjetamos e escolhemos alguns personagens para, de alguma forma, até nos distanciar da nossa infância dolorosa. A gente vai falar sobre isso também. E vai pensar, né, a partir desses autores, alternativas que a gente tem para a intervenção clínica, né? Alternativas para essa intervenção clínica, o cuidado, de novo, voltando, um dos pontos fundamentais é pensar o cuidado que a gente tem que ter nesse processo, né, como psicoterapeutas, o cuidado que a gente tem que ter nesse processo, lembrar que essa proposta de resgate da infância não é uma proposta de vitimização, ao contrário, né? É resgatar a infância para sair de um processo que provavelmente nos aprisiona e nos impede, como adultos, a construir novos caminhos, né? Então, o resgate da infância é justamente a ideia de eu preciso sair do lugar, ou esse adulto precisa sair do lugar de vítima para o lugar daquele que pode construir a sua história, que pode se reconectar com a sua história para construir uma nova história, né? Então, saindo dessa armadilha, vamos dizer assim, uma armadilha da vitimização e entrando no processo psicoterapêutico, de fato, de ressignificação, né? De ressignificação, uma ressignificação que, como eu falei há pouco, né, que só pode acontecer se a gente tiver estrutura, claro, e tiver disposição, estrutura e condição de fazer as pazes, né? A gente precisa fazer as pazes com a nossa infância, a gente precisa sair do processo de vitimização, o curso discute isso, o resgate da infância é uma proposta e uma ideia, né, que não vem junto, atrelada à ideia de condenar figuras de cuidado, figuras de apego, não é isso, né? Mas reconhecer essa história, se reconectar com ela e avançar, e sair dela, né? Sair dela, que a gente diz, é sair no sentido de passar por ela para ir para outro lugar, né? Nessa construção desse mapa emocional, desse mapa subjetivo. E lembrar, né, que resgatar a infância é resgatar uma busca permanente, uma busca que nos constitui, né, por um território de amor, por um território de acolhimento, por um território de pertencimento, né, metaforicamente por um território de aquecimento, como a gente diz, né, e como esse território a gente foi tentando conquistar esse território ao longo da nossa infância e muitas vezes a gente continua na vida adulta com essas tentativas da infância ainda mal olhadas, mal resolvidas, né? E, enfim, o curso vai tratar desse ponto.
E aqui também, para fechar, tem uma imagem que é muito carregada de simbolismo, né? Que a ideia, assim, essa proposta de resgate da infância é como se a gente estivesse concretizando isso na imagem de um balanço, né? Como assim, todos nós com um balanço interno, um balanço como um elemento significativo da infância, né? E esse balanço, ele precisa estar preenchido, né? Esse balanço precisa estar preenchido por uma criança. E esse adulto precisa estar disponível para acessar essa criança, para se conectar com ela, para colocar essa criança em movimento, né? A ideia, a gente, claro, né, é um curso que fala desse resgate da infância, então a gente passa por tópicos que são mais delicados, mais até dolorosos mesmo, quando a gente mexe em alguns pontos que tendem a ser pontos críticos, né, no processo psicoterapêutico do adulto, mas a ideia é que a gente passe por eles para chegar num outro lugar, no lugar da cor, né, no lugar das flores, no lugar da cor como metáfora, né, no lugar desse crescimento em que você pode ter um adulto, um homem adulto, diante de você ali no seu trabalho, na psicoterapia, um adulto que pode estar disponível, como nessa imagem, né? Estendendo as mãos e olhando para aquele menino que está ali precisando falar, precisando ser escutado, precisando ser acolhido, precisando ser ouvido, né? Da mesma forma, uma mulher que tem nessa representação da sua criança interior também, uma menina que está ali precisando ser ouvida, precisando ter espaço para falar, né? Então, voltando aqui, né? Assim, o curso Resgatando a Infância é um curso para pensar essa experiência tão incrível, tão marcante, né, tão significativa, que é a experiência de ser criança, né? E o quanto isso está, de fato, na raiz das nossas questões, o quanto isso está na raiz das nossas inquietações, né? E o quanto isso está na raiz do nosso processo de crescimento, né? Então, esse bate-papo hoje aqui foi, na verdade, assim, com a intenção, né, de ilustrar um pouco, fazer o convite, fica aí o convite para quem tiver interesse nessa área, para quem quiser participar desse espaço de discussão, esse espaço integrativo, né? Lembrando que os cursos são cursos específicos e dedicados ao público específico de psicólogos, né? Ou estudantes de graduação em psicologia. E fica aí o convite, então, para vocês, e espero que essa nossa conversa tenha, de alguma maneira, aberto assim, alguns canais de percepção, alguns canais de reflexão entre nós aí. Tá bom? Então, até uma próxima vez. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Tchau, tchau.